Vou pôr no cantinho aqui. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Olha lá. Então, a gente vem falando, né, na nossa disciplina de auditoria. Vamos lá. Então, aula passada a gente corrigiu aquela atividade de lucro real versus lucro presumido. Fizemos o planejamento, né, dos dois tipos de tributação. Vocês emitiram um parecer de qual que seria a melhor opção para aquela empresa estudada. Fizemos também a opção por regime de caixa e regime de competência. Vimos que o regime de competência, em 99% dos casos e dos estudos, é preferível para qualquer tipo de empresa, dentro do cenário agora que a gente se encontra, né? Principalmente agora, dentro desse cenário econômico brasileiro, na atual fase que a economia está passando. E vimos também auditoria dos estoques e inventário físico. A gente relembrou como é que faz esse inventário físico, como é que faz o planejamento das mercadorias dentro das indústrias, através deste inventário físico aqui. Então, enquanto é isso que está acontecendo. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Paulo. Qualquer coisa você interrompe aqui, tá, Juliana? Uhum. Então, o que a gente fez foi isso. Acho que tá só quem tá aí. Eu não estou vendo. Só tá eu, né, não? Acho que é misericórdia para esse pessoal. Tá todo mundo cansado disso, né, Juliana? Paulo, ninguém tá suportando mais falar em aula EAD. Ninguém, eu Ninguém. também acho. A situação tá tanto que não é só vocês, não, você sabe? Todo mundo já cansou disso. A gente sabe que para professor também não é fácil, né, Paulo? Você tem que fazer a aula e ainda Não é fácil, os né? alunos não assistem. Isso também é frustrante, mas assim, Não, mas aí não chega um ponto. não, chega um ponto que não dá, tem essa e mais a outra só, mas o que acontece? Chega um ponto que também cansa, né? Mas eu estou achando que agora Então, vai parar isso, não tem jeito, eu acho, né? Paulo, sem essa vacina? Mas eu acho, sabe por quê, Juliana? Porque essa vacina aí, ela pode até chegar, mas eu acho que isso aí a gente vai ter que aprender a lidar com essa doença aí. Não vai ter outro Não, jeito, eu não. também acho que vai ser igual a gripe. Todo ano vai ter que vacinar. Então não tem porquê, né? Mas só que assim, eu acredito que antes da primeira dose chegar vai ser um pouco difícil, porque assim, tem lugares igual na Europa que já tá dando a segunda onda. Mas você viu por que aconteceu isso lá? Porque não Não, tiveram não fizeram os cuidados mínimos, né? É mas onde ninguém faz, Paulo. Pois é, mas aí vai continuar esse negócio do jeito que tá, não pode, tem que fazer. O Principalmente, pessoal aqui de pô, Manhuaçu tá tudo, agora que diminuiu, o pessoal tá tudo indo viajar. Nas lojas você não vê na rua ninguém de máscara. Também é impossível você andar em Manhuaçu de máscara, só morro. cara, Esse calor. é muito ruim. É, Não, mas aqui também tá a mesma coisa. Eu tive aí esses dias o vestibular, agora o vestibular tá até bom, para te falar a verdade, você não acredita nisso? é. Tá, graças a Deus tá muito bom, muita gente querendo entrar, né? A gente não sabe nome, né? Eu sei números. Não tá ruim, Aham. não, pelo jeito que tá, não tá ruim, não. Ah, que bom, né? Graças a Ô, Paulo, depois você podia marcar alguma coisa, uma aula, sei lá, alguma coisa de TCC pra gente. Para explicar, eu marco, nós vamos começar semestre que vem, né? Isso eu marco. Então. Eu já passo Outra o coisa, e a prova do CRC tem data marcada? nada. Esse negócio foi uma vergonha. Eu acompanhei, né, domingo inteirinho com a turma do sétimo, acompanhei tudo. Um descaso assim danado com quem está participando, que são os alunos mesmo. Foi. Falaram que foi ataque cibernético, eu disse, eu não acredito em nada disso, porque eu acho que foi a falta de estrutura, porque foram quase 90 mil inscritos para fazer essa Aham. prova. E até agora nada. Só falaram que iam remarcar e até agora não tem notícia, nada. Se for lá pra janeiro, a gente pode fazer? Pode.
Ah, não. Aí Já pode, né? pode assim, né? Do sétimo já pode. Aí não sei como é que eles vão fazer para tratar isso, né? Porque você imagina a quantidade de gente que vai ter a mais. Eu Aham. digo assim, porque... É, mas eu acho que eles não devem abrir outra inscrição, não. Não, como assim que você fala? Não, eu falo assim, por exemplo, não teve prova agora, né? isso. Não, Aí talvez se tivesse uma prova no ano que vem, tipo assim, essa fosse prorrogada para o ano que vem, a gente não poderia fazer. mas eu acho que eu acredito que não vai deixar para o ano que vem, não. Eles não vão correr esse risco, não. Eles vão dar um jeito de fazer essa prova agora, até o Aham. final do ano. Eu vou. Juliana, Ah, eu queria fazer. não, eu te passo depois, eu tenho todas em arquivo. Todas as respostas, desde quando começou o exame, eu tenho elas todas em arquivos com pergunta e resposta. Depois, se quiser, eu passo. Depois passa pra gente, então, Paulo, porque com essas aulas em EAD aqui, fala a verdade pra você, a gente vai precisar muito, estudar muito além disso. Vai, porque não, Tá o feio. conteúdo é muito bom, você sabe. Eu olhei todos os conteúdos, foi eu que selecionei os conteúdos, é bom. Mas tem que ter uma paciência, né, a palavra não é paciência, tem que ter uma adequação para começar a fazer isso, porque demora, se demora mais de 2 horas e 40, 3 horas para fazer uma unidade daquela lá. Aham. Não é rápido, então tem que ter um controle, começar a fazer isso. E não é da hora para outra que a pessoa costuma fazer isso, não. Eu sei que Né, não, não. não é fácil. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Vou falar para vocês, né? Aí você passa para eles depois o que eu fiz hoje. 3 atividades e vou mostrar aqui para você ver. Aí você vai se precisar, você me interrompe aí, pode deixar ligado aí. Então, ó, a gente vai fazer auditoria dos investimentos, auditoria de imobilizado e auditoria nos métodos de depreciação, amortização e exaustão. O que acontece? Esses 3 grupos de conta aqui, ó, eles têm uma coisa em comum que a gente vai usar agora, que é uma conta que chama ajuste de avaliação patrimonial. Essa conta, dentro da auditoria, é uma conta muito perigosa, porque tudo que dá errado em débito e crédito, a pessoa joga para essa conta que está lá no PL, ajuste de avaliação patrimonial. Então aqui eu fiz de um jeito que vocês vão ver como é que faz o ajuste dentro de investimento, dentro do imobilizado e dentro da amortização e exaustão para não ter problema com essa conta, que chama ajuste de avaliação patrimonial, que é comum a essas 3 coisas aqui. Aí ficou assim. Aí ela aqui, ó, conta ajuste de equivalência patrimonial. E aqui eu vou mostrar como é que faz um cálculozinho simples, porque todo mundo usa essa conta aqui, ó, para tirar erro do que acontece na prática, de escritório, de qualquer que seja a atividade. Então, olha só. Isso aqui que fala é o IPC 10. Ele fala assim, ó, a diferença entre o valor justo e o valor dos ativos, menos a sua depreciação acumulada, deve ser lançada nas contas do ativo imobilizado, tendo por conta partida a conta ajuste de avaliação patrimonial do patrimônio líquido. Então, voltando aqui, ó, todas essas 3 contas vão ter contas ativas, contrapartida, contas de PL. Como é que fica? Olha só, exemplos de lançamentos de ajuste no ativo permanente. Chamei aqui de permanente ainda, mas é imobilizado. Então, o valor de custo do ativo foi 1.000, o valor justo foi 1.100. Aí eles vêm, ó, os CPCs e a jurisdição contábil vem com essa conta aqui, ó, ajuste de avaliação patrimonial. Então, a diferença dela é R$100. No caso aqui, eu coloquei em reais, mas é em milhões. Então, aqui, ó, R$100, você vai lá e faz um débito de máquinas e equipamentos, nesse caso aqui no grupo do imobilizado, e vai lá, ajusta isso na conta de ajuste de avaliação patrimonial. A única coisa que eu sempre peço, né, que nessa área agora que vocês vão começar a ver e a conferir coisas que já foram feitas, é que é para tomar muito cuidado com essa continha aqui, ó, que ela é chamada de uma conta de erros.
todo mundo que acha qualquer erro contábil de escrituração, né? Aí eu falo débito e crédito, joga para essa conta aqui, ó, a crédito e debita. Na prática, qualquer uma das contas que estão lá no grupo do ativo, o ativo todo. Aí, então, esse aqui é um exemplo simplesinho como é que eles jogam, né? A diferença do valor de custo e do valor justo, faz o ajuste e joga para ela. Ela tem esse nome por isso. Aí eu fiz questão de colocar aqui que ela é validada, a conta de ajuste de avaliação patrimonial alcança o objetivo patrimonial de 11.000 da lei 11.63807. Por que que ela contempla? Porque ó, é a transparência das informações contábeis, considerando o valor justo que reflete a realidade mais próximas das instituições com o valor histórico. Então aqui a gente faz um ajuste do que custou e do que vale. E vai lá para aquela continha de novo. Aí, ó, ela veio agora com a 11.638 porque ela demonstra a valorização quanto a desvalorização, ou seja, então ela pode ser uma conta que aumenta ou uma conta que diminui. Isso é muito importante, por isso que eu coloquei de vermelho, porque que acabou a reserva de reavaliação, ó, ela não tem mais. Então, só para ficar coerente, ó, isso porque demonstra tanto a valorização quanto a desvalorização dos bens em um determinado período. Ao contrário da extinta reserva de avaliação, que demonstrava apenas os valores que aumentam o ativo. Então, essa conta, ajuste de avaliação patrimonial, ela vem substituindo reserva de avaliação, porque dentro da conta de ajuste de avaliação patrimonial, a gente pode fazer a valorização ou a desvalorização do bem, ou do investimento, ou, a grosso modo, falando de qualquer conta que tenha que ser feita este ajuste aqui. Ó. Então, aqui é a consolidação dela, a lei e como é que faz esse ajuste. Aí a gente vem aqui para a parte de investimentos. E eu coloquei esse aqui, igual está lá no ambiente, essência do título, local custo perante ao título, período de aplicação, período do resgate, definido mediante título ou intenção da entidade, taxa de rendimento dos juros e correção monetária, valor aplicado e valor referente aos rendimentos que foram provisionados e valor de mercado. Isso aqui, se tratando de investimento, eu vou pedir sempre para vocês estarem olhando o objeto social da empresa auditada para ver se o investimento vai entrar na liquidez, se vai entrar lá embaixo naquela subconta, né, do ativo, como investimento mesmo. E lá na DRE, a gente vai colocar essa receita, que é aqui o resultado do investimento, se for dentro do objeto social, a gente usa ela lá em cima, aumentando a receita bruta. Se não, a gente usa ela lá embaixo depois, porque são dois tipos de receita de investimento. É a principal coisa que eu preciso que vocês lembrem e saibam da conta investimento, quando a gente vai tratar de fazer isso aqui, ó. Auditoria dos investimentos. Preciso que vocês saibam e lembrem qual que é a natureza do investimento. Se tiver no objeto social, ótimo. Se não tiver, é um advento que tem que se olhar para onde que vai essa coisa aqui, ó. Esse investimento aqui dentro da DRE depois e o ajuste dela. Aí a gente fecha essa parte do investimento aqui, ó. Aí vem a auditoria do imobilizado. O que acontece? Todas as contas do imobilizado aqui, ó, elas sofrem os ajustes, que são depreciação, amortização ou exaustão. Ele coloca esse exemplo aqui da embarcação que foi lá, espero que vocês tenham visto isso lá no material, que houve uma compra de notebook e que o notebook auditado não estava registrado. E isso aqui, ó, caracteriza fraude. É um exemplo facinho de entender como é que você coloca coisa dentro das empresas. No caso aqui, ó, notebook, né?
sem o registro contábil e, principalmente, né, sem o registro fiscal desse bem aqui que vai para o imobilizado aqui. O que eu fiz? Eu coloquei aqui a prática, como é que funciona, pra vocês verem o exemplo. Ó, o exemplo não, o planilhamento disso aqui, ó. Olha só. Então, ele tem geladeiras aqui, ó, que o valor contábil foi de 8 milhões, tá vendo? O valor financeiro aumentou pouco, a diferença de 53.000,49, tá vendo? Máquinas e equipamentos, a mesma coisa. Olha aqui como é que a diferença dos dois, ó, aumenta para 3 milhões, tá vendo? De 34.783, olha a diferença aqui, ó, 3.093, o valor financeiro está menor. Esse valor contábil e financeiro aqui, ó, a diferença pode estar tanto desse lado quanto desse lado aqui. Vamos ver esse aqui, ó, móveis e utensílios, 2.084, 2.083, tá vendo? Aqui, ó, teve uma coincidência que o valor contábil está maior do que o valor financeiro. Deixa eu só ver esse aqui, mesma coisa. Então, nas nas 4 linhas aqui, ó, o valor financeiro está menor do que o valor contábil. Isso aqui é difícil de acontecer no cenário hoje. Sempre esse aqui, ó, hoje em dia vai estar maior. O que faz com a diferença? Tá vendo? Ó? Na hora de fazer o fechamento, dependendo da tributação, vai dar uma diferença, tá vendo? Diferença de 39 mil. A pessoa vem aqui e abre uma conta lá no grupo do imobilizado desse valor aqui, debitando, e credita lá no PL, ajuste de avaliação patrimonial. Aqui, ó, a gente vai partir do pressuposto que a gente tem indício de onde que está a diferença, tá vendo? Está na geladeira, está na máquina de equipamento, está no móvel de tecido vasilhame. Isso aqui é uma indústria. Olha só para vocês verem. Então, aqui você sabe, eu tenho documento, por isso que planilhou isso. Então, eu sei de onde que tem a diferença. Mas, na prática, na maioria das vezes, não sabe onde é que está essa diferença aqui. Então, abre-se uma conta lá no ativo, a débito, né? Na maioria das vezes, a débito, aqui ia ser a crédito, né? Ia debitar a outra lá. E vai lá e faz o ajuste em ajuste de avaliação patrimonial, que é o que eu, né, pedi para vocês ficarem atentos nesse ajuste de avaliação patrimonial. Lá no ambiente, ele vem com os exemplos das SAs, controladora e controlada. Esse mesmo ajuste é feito lá dentro, em relação à controlada e à controladora, que é do lado de cá, que são as que têm maior poder aquisitivo de ações e as que têm menores poderes aquisitivos de ações. Aí fecha isso aqui. Vocês entenderam bem aqui, ó, como é que funciona o ajuste de avaliação patrimonial. Beleza. Aqui eu coloquei a mesma coisa para a gente ver, ó, auditoria nos métodos de depreciação, amortização e exaustão. Aí a gente vem com a mesma coisa, olha para vocês verem. Comprou um custo de aquisição de 240 mil, uma vida útil de 6 anos, valor residual de 24 mil. Esse valor residual aqui, com o cálculo da depreciação acumulada, é feito dentro da conta de ajuste de avaliação patrimonial. Nesse caso, a débito e a crédito lá no PL. A mesma coisa em máquinas e equipamentos, móveis de utensílios, computadores e periféricos. Essa diferença desse valor residual aqui, ó, é o que a gente vai chamar lá de ajuste de avaliação, de reavaliação patrimonial. Só para deixar aqui mais um exemplo, que esse valor residual aqui, ó, ele tem que ser acertado todas as vezes que vai fazer o fechamento, né, do período que vai ser publicado o balanço. Isso aqui funciona, né, na maioria das SAs lá, que os balanços são publicados e assinados por vocês daqui a pouco. Então, isso aqui, ó, é o que eu preciso que vocês entendam direitinho. Valor residual e o custo de aquisição, que é a mesma coisa do que a gente estava fazendo lá atrás. Aí a gente vem agora com as tarefas. Só um minutinho, deixa eu só mostrar aqui de novo, aqui, para quem chegou aí agora.
problema está aqui, ó. Ajustes de equivalência patrimonial. Vocês não vão esquecer dessa conta aqui, ó. Toda vez que vocês verem essa continha aqui, ó, essa conta ela é auditada 99% das vezes. Quando eu falo auditada, ela é conferida, né? Feita uma conferência minuciosa de todos os documentos que tem dentro dessa conta aqui, ó. Aí a gente fechou, que eu precisava que vocês soubessem assim, que ficasse claro, ficasse claro para vocês esses três coisinhas aqui, ó, em comum, que tem em comum entre os três, a conta, ajuste de avaliação patrimonial, débito ativa, crédito no PL, quando o valor é positivo no ativo, quando o valor é negativo, ou seja, quando o ajuste é feito para menor, você vai debitar no ativo e creditar no PL. Então, isso é que eu precisava de enfatizar com vocês nessa conta. Aí a gente vê, eu coloquei hoje para vocês 3 tarefas práticas. Isso aqui, ó, está acontecendo demais hoje. São erros que a maioria das instituições financeiras estão chamando de erro. Eu, particularmente, acho que não é erro. Que está acontecendo. Então, está aqui. Ó. Durante o seu exame dos documentos, gente, essas questões aqui, elas já caíram no concurso. A maioria, as 3. Quer ver? Ó? Durante seu exame dos documentos comprobatórios das transações com o banco, para a qual a industrial Aço Duro mantém sua conta corrente, você fez as seguintes notas referentes a diversos itens da forma comum. Saldo em 31/12 de X0, extrato, 60.100, razão, 43.900. Então, você tem uma diferença aqui, ó, no extrato do banco e no razão da empresa. Primeiro ajuste a ser feito. O cheque 10.511, tá vendo que eu sempre tomo cuidado de colocar questões para vocês que vem o histórico, ó. Então, você tem esse histórico dentro da empresa e vem ele dentro do extrato do banco aqui, ó. Então, o cheque 10.511 no valor de 1.300, incluído no extrato do mês de dezembro, foi por você examinado e localizado no razão analítico no mês de novembro. Então, a gente tem diferença aqui de mês. Vamos ver como é que vocês vão fazer isso. O cheque 10.620, ó, a dica, está dentro do mesmo talão, tá vendo? 10.511, 10.620. De 1.800 foi emitido para pagamento de um prestador de serviço. Entretanto, a Industrial Aço Duro esqueceu de efetuar o registro no razão analítico. Está vendo que a gente usa umas palavrinhas de grosso modo aqui, ó, esqueceu de efetuar. Isso aqui, na prática, não pode esquecer de fazer isso aqui de jeito nenhum, porque o valor é muito alto, tá? E, por último, o depósito de 8.000, em 28/12 de X0, foi creditado pelo banco indevidamente na conta corrente da Industrial Aço, já que pertencia a outra empresa. Desses 6 fatos aqui, o que mais acontece é esse aqui, que eu acho que é mesmo erro de banco. O restante, eles colocam na prática lá na continha, lá de ajuste e avaliação patrimonial. Então, a gente vem aqui, os cheques, 10.650, 3.000, 10.655, 2.800 e 10.656, 4.200 foram apresentados no extrato somente no mês de janeiro de X1. Isso aqui, ó, é problema, porque acabou a competência e ele foi lançar na competência do ano seguinte. Esse ajuste aqui, ó, eu quero que vocês fiquem bem atentos nesses 3 aqui, ó, para a gente não ter problema no exercício seguinte. Estou querendo dizer que a gente tem que fechar o exercício. Tá vendo? Não pode vir resquício para janeiro aqui, ó. Independente se for regime de caixa e independente se for regime de competência. Então, eu pedi aqui, ó, PETS, preparar a reconciliação bancária com base em 31/12 de X0. Eu quero que vocês façam esse ajuste aqui, ó, para 31/12 de X0, porque tá aqui que foi feito em X0, não foi feito em X1. Preparar os lançamentos contábeis necessários para ajustar o razão analítico. Vocês fizeram um parecido com esse aqui, ó, por isso que eu coloquei. Essa aqui é a tarefa 1. Eu coloquei a tarefa 2. Essa aqui, ó, a gente vai ver se vocês, né, assimilaram valor justo
valor ajustado e a conta, né, reserva de avaliação patrimonial. Então, está aqui. Uma máquina registrada no ativo mobilizado da companhia Mega foi adquirida em 31 de dezembro de 2012 por 1.200.000. Em 31 de dezembro de 2013, o saldo da depreciação acumulada referente a esta máquina era de 120.000, enquanto o valor justo recuperável líquido apontado por uma empresa de avaliação era de 1.120.000. Com base nesses dados, o auditor concluiu que o valor contábil líquido desse bem, em 31 de dezembro de 2013, é de... Então, vocês vão olhar isso aqui direitinho, ver como é que foi feito esse ajuste aqui, ó, com valor recuperável, com a depreciação e com o valor que foi apresentado. E vou me mostrar aqui o valor que vocês acham que ele deve ser contabilizado. 3 linhas para resolver esse aqui. É simples. E por último, esse aqui é um pouquinho mais gostoso de fazer. Olha só, ao acompanhar o inventário, tá vendo, Juliano, como é que é inventário? Tá aqui, ó. Dos estoques da companhia Delta, antes de qualquer ajuste efetuado, o auditor apurou os seguintes dados. O saldo dos estoques no início do inventário é de 1.500.000. Etapa 2 do trabalho. No papel de trabalho, foram identificados itens na contagem física que a nota fiscal de compra de matéria-prima ainda não havia registrado na contabilidade, sendo o seu valor total de 240.000, com 40.000 de impostos recuperáveis, incluindo no valor total. Aqui vocês vão perceber se esse valor é compatível com os impostos recuperáveis e identificar ele aqui na contagem física, porque esse valor aqui existe. Papel de trabalho 3. Não foram encontrados itens de estoque no valor total de 130.000. Então, esse valor aqui, ó, ele está sendo contestado porque ele não está aqui dentro desse inventário aqui, ó. Aqui, ó. E por último, os estoques considerados de giro lento totalizaram 300.000, sendo composto por 200.000 formados nos últimos 6 meses e 100.000 a mais de 12 meses. Então, o que vocês têm que ter percepção? Esse 100.000 aqui a mais de 12 meses, ele está fora do exercício. Vocês vão me contar se ele deve ser contabilizado ou não deve ser contabilizado. E por último, ó, os estoques obsoletos totalizaram 180.000. O que acontece com isso aqui? Esses estoques obsoletos aqui, ó, é um problema seríssimo. Problema sério dentro da contabilidade. Aí, ó, considerando os dados apurados na contagem dos estoques,